Começar a nossa prosa aqui, que hoje a gente vai falar sobre o adolescente e a lei, ou o adolescente e o conflito com a lei. Assim. Só que é óbvio, como todos os processos que a gente teve, a gente precisa entender um pouquinho como que é o adolescente, esse adolescente da atualidade, para falar sobre ele e esses conflitos que a gente tá visualizando aí. A minha experiência com a adolescência, ela parte de um programa do Estado que chamava, primeiro, com população em situação de rua. Eu trabalhei muitos anos com criança e adolescente em situação de rua. Depois eu trabalhei na Pedreira, Padre Lopes, no núcleo do Fica Vivo. Depois do Fica Vivo, eu fui trabalhar na Semi-Liberdade, que eram casas para adolescentes em situação de infração. Então, eles cumpriam uma medida socioeducativa nessa casa. Então, eu sempre dei uma estudada um pouco sobre a adolescência, porque era sempre um grupo de intervenção que eu tive que atuar em vários espaços. Então, é importante a gente saber quem que é esse adolescente e o que é esse adolescer, para a gente poder entendê-lo e seus conflitos com a lei. Então, lá, a adolescência vai ser essa condição peculiar de desenvolvimento. Se a gente for olhar qualquer conceito sobre adolescência, vai estar lá essa condição de desenvolvimento. Né? E a primeira relação que a gente vai ter é uma fase de transição. Então, palavras bem associadas assim com a adolescência vai ser desenvolvimento, fase de transição. Né? A gente vai ter a puberdade como uma marca ali, né? A partir da nova reorganização do corpo, a gente vai tendo algumas marcas ali. Então, lá. A palavra adolescência tem origem latina, de crescer, brotar, fazer-se grande. No dicionário Hawes vai falar sobre desenvolvimento humano, passagem à juventude que começa após a puberdade. E a definição de adolescência é atrelada à noção de puberdade, fase essa notadamente marcada pelas mudanças corporais. Adolescência é a fase de desenvolvimento humano que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Status ambíguo, né, que a gente pode falar, porque ele está entre, né? Então, é uma fase que você não é criança e também você não é adulto. Só que a gente precisa entender que a adolescência que a gente conhece hoje, ela foi moldada nesse século XX, assim. Então, dos anos 20, 30 para cá, a gente vai ver o que a gente define como adolescência. Como assim? Porque, olha só, na história da humanidade, a gente não tinha divisões clássicas entre infância, adolescência e adultez. Você poderia ter algumas demarcações para a infância, no máximo algum ritual de passagem para o mundo adulto. Então, quando a gente fala que lá na Revolução Industrial as crianças trabalhavam muito, é porque ao longo da história da humanidade a criança foi tida como um pequeno adulto. Só que foi se criando uma necessidade de dar tempo para uma organização. Foi criando uma necessidade de dar possibilidade para o sujeito repensar essa transição e fazer escolhas. Esse conjunto de opções, de escolhas, ele foi sendo criado de acordo com que a própria humanidade começou a colocar a adolescência ou a juventude em conflito. Como assim? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial
você tem um massacre de jovens, mas é um massacre. Assim. A grande maioria das pessoas que iam para as guerras estavam ali entre 17 e 20 e poucos anos. Então, você vai ter gerações aí com uma baixa muito grande da adolescência. Você vai ter gerações com uma baixa muito grande da juventude. E antes, o ritual, que era alguma coisa, por exemplo, o sujeito foi lá e fez sexo. Então, você tinha no Brasil, na década de 30, 40, essa coisa, né? Vou lá levar o menino para tirar a virgindade, para virar homem. Dependendo da cultura, depois de determinado ritual, então você pegava lá uma tribo que depois de determinado ritual, aquele sujeito ou aquela mulher viravam homens. Essa transição, ela acontecia quase de imediato, ela não tinha um processo delongado. E aí, como eu estava falando para vocês, a gente teve um conflito muito grande entre a Primeira e Segunda Guerra com essa fase de desenvolvimento. Como assim? Você vai ter a própria juventude questionando por que ela tem que estar nesse lugar, nessa transição e morrer muito rapidamente. E aí, a partir disso, quando ela começa a questionar, você vai ter aí, nos anos 60, em 68, a Revolução, o maio de 68, na Europa, você vai ter os anos 70 nos Estados Unidos, onde que esse determinado grupo quase se retrai, ele quer se ausentar da responsabilidade do mundo adulto. Ele quer criar um tempo maior para uma reflexão. Então, você vai ter todo um Ocidente que está vivendo um conflito muito grande geracional, um conflito desse grupo, e esse grupo começa também a fazer uma demanda de mercado específico. Como assim demanda de mercado específico? A economia é uma coisa assim que a gente tem que sempre entender como que ela perpassa pela história. Então, quando você pensa na adolescência, então vamos falar assim, quando você pensa em adulto, você pensa numa forma de vestir. Quando você pensa na infância, você pensa em outra forma de vestir. A adolescência, ela foi criada nesse nosso último século, inclusive com uma potencialidade econômica, com uma potencialidade de investir na roupa, nas músicas, em várias coisas que começaram ali a gerar um mercado novo. Então, você começa realmente a reafirmar que é preciso um tempo maior. Você precisa, se antes eu tinha rituais que eram passagens, eu começo a alongar esses rituais. Eu começo a fazer com que o sujeito estude mais, eu começo a fazer com que o sujeito dê conta de uma realidade, que o sujeito pare para refletir sobre outras coisas, que o sujeito, principalmente, pare para refletir, para escolher. Então, você vai no Ocidente, você vai ter essa nova formação. Então, outro mercado que vê muita vantagem nisso é a própria educação, que então vamos esticar, vamos deixar o sujeito mais tempo sendo responsabilizado por outra pessoa, vamos deixar que se tenha um gasto maior com esse grupo. Então, você tem lá as pessoas estudando mais tempo, você tem as pessoas, em um determinado momento, fazendo uma escolha. A adolescência é aquele momento onde você está ali, a gente pode dizer ele bem característico assim, quando você está querendo escolher o que você vai fazer da vida. E esse querer escolher, ele é um mar de possibilidades, mas também um mar de angústia. Então, o sujeito lá tem um monte de coisa, ele pode ser um monte de coisa. O mundo mudou completamente, porque se antes ele não se responsabilizava, ele estava no campo da infância, agora ele está entrando para o campo da adultez. Então, ele tem que se responsabilizar, ele tem que fazer várias escolhas possíveis. Então, o mundo se torna ambíguo e também se torna muito complicado, vamos dizer assim. A depressão na adolescência é algo muito habitual, assim, porque é isso. Você tem que escolher,
e você tem que falar, não, eu vou me responsabilizar pelas minhas escolhas. E muitas das vezes as pessoas não têm condições de escolher. Só que a gente foi instituindo cada vez mais isso. Então, é o tempo de escolha, é o tempo de reflexão, é o tempo de um monte de coisa. E a adolescência ela vai tendo essas características de, primeiro, mudança de corpo, né? Então, a autora Arminda Berastus vai falar que o adolescente ele vai ter uma mudança de corpo ali que é muito complicado. É quase como você desce uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Você dá um corpo com um perfil infantil e com status de adulto. Perfil ou a potencialidade infantil é uma máquina muito potente que dá conta, que consegue virar à noite, milhares de coisas, consegue fazer o que quiser, mas já com uma estética de adulto e ainda com uma mentalidade ali na transição. Essa mesma autora ela vai falar também que existe um outro luto, que é o luto pela identidade. Então, se antes o sujeito era criança, era filho de ciclano, filho de beltrano, era que gostava de estudar, gostava daquilo outro, agora é a pessoa que pode ser que passe no vestibular, pode ser que estude, pode ser que é o famoso pode ser. Então você vai ver ali mais essa coisa conflitando com o sujeito. E além de tudo, você vai ter uma nova leitura sobre o mundo. Se tem uma das características que são importantes também na adolescência, é isso assim. Quando você está no período da infância, você tem os seus pais como referência. Pelo afeto, pelo conhecimento, pelo monte de coisa. E aí vai chegando na adolescência, outras pessoas se tornam uma referência muito forte, como as pessoas da escola, como o professor, não sei o quê. Então você começa a desconstruir essa referência paterna. Então eu entendo. O adolescente é aquele que inicialmente ele não tem muito lugar, porque a casa não é dele, a escola não é dele, a maioria das coisas ele não tem carro, o transporte não é dele. A maioria das coisas é do mundo adulto. Então ele não tem nada. E aí ele vai viver também na transição ali. Então o adolescente é aquele que vive no corredor da escola, é aquele que vive guardado no seu quarto, é aquele que vai para a rua, mas ele também não tem muito direito à rua, porque é sempre conflitante a sua condição na rua. A rua também demanda que você tenha dinheiro para ficar lá. Então, ele vai para o shopping como um novo lugar ali que se pode habitar por mais um tempo. Mas é isso, assim, ele ainda está, é o sujeito que não tem. É o sujeito de potencialidade, mas ele não tem. Então, esse sujeito vai estar lá, nesses conflitos todos. Ele vai estar lá no conflito do corpo, no conflito com os pais, e por isso que é muito habitual a briga com os pais, né? Porque você vem num crescente, uma referência com aquelas pessoas, só que entram outras pessoas e você também começa a lutar pelo seu direito, você também quer. E aí, quando você quer ir para a rua, quando você quer casa, quem são os maiores impedidores? São os adultos. E principalmente esse adulto que está ali na referência como pai, na referência como mãe. Então, você vai ter um monte de possibilidades de conflitos dessa fase. Deixa eu ver o que mais. O que a gente tem, uma outra característica importante, é a que a gente vai entrar na discussão sobre a agressividade e a violência. A primeira questão é isso, assim, como eu estou com uma máquina super potente e tentando entendê-la,
às vezes eu não vou saber muito bem usá-lo. Então, às vezes eu vou falar mais alto, às vezes eu vou gritar. Então, um momento que eu poderia resolver com uma fala simples, com uma resposta simples, eu vou ter uma alteração hormonal gigantesca ali. Então, por si só, tem esse descompasso ali do sujeito que pode, do sujeito. Tem uma característica muito legal na adolescência, assim, porque o adolescente desdenha a infância, porque ele não quer mais aquele corpo, ele não é mais criança, então o adolescente normalmente não gosta de criança. Ele desdenha o velho, porque o velho está lá longe, o velho é algo da finitude, e ele está na potência ali, né? Então aquele sujeito não é um sujeito que sabe. Normalmente ele é esse sujeito que sabe. E a partir dessa outra lógica da informação, desse suposto saber, os conflitos também vão se aflorar. Então, não basta saber uma informação, não basta eu saber uma coisa na internet. Eu preciso um pouco vivenciar, eu preciso ter maturidade para lidar com algumas relações. E isso, às vezes, vai faltar na adolescência. Então, esse sujeito está ali já nesse conflito. Só que nós vamos ter uma outra característica da violência ou desse descompasso na adolescência quando a gente compara classes. Como assim quando a gente compara classes? Nessa pegada que a gente vê historicamente, você vai ter uma classe média, uma classe rica, que banca a adolescência. Né? Que vai falar, não, você pode ser adolescente. Você pode pensar, você pode ter tempo para escolher. Agora, se eu falo de uma classe pobre, se eu falo de uma classe miserável, eu não vou ter estrutura para bancar o outro ter tempo de decidir. Então, existe um encurtamento da adolescência em determinadas classes. Esse encurtamento, ele dá pela necessidade real da vida. Então, se eu tenho 5 irmãos, 6 irmãos em casa, se meu pai está desempregado, se minha mãe também está, não sei o quê, se eu tenho 1 milhão, na adolescência, eu tenho que fazer um salto. Aquele ritual que a gente via lá atrás de passagem, ele achata de novo. Ele volta a falar ali para o sujeito, ó, vira adulto. Vira adulto porque seu irmão tá precisando de comida. Vira adulto porque sua família está precisando de ajuda. Vira adulto porque senão você vai morrer de fome. Então, vira. Esse virar, ele também tem uma outra característica que passa pela adolescência, que é vira adulto ou busca alguma saída rápida para você ter direito a ter adolescência. Como assim busca uma saída rápida? Olha só, a adolescência ela vem rodeada de várias coisas ali, né? Rodeada de um jeito de vestir, de um jeito de pensar, de um grupo para fazer um monte de coisa, de um monte de possibilidade. Só que esse monte de possibilidade é um monte de possibilidade que perpassa por uma relação econômica. Se eu não tenho esse monte de possibilidade, eu vou ter que, inclusive, fazer um salto para ter. Eu vou ter que fazer um salto para ter o tênis que me reafirma como adolescente, vou ter que fazer um salto para poder sair na balada que vai ser a balada dos adolescentes. Eu vou ter que fazer um esforço para achatar e poder participar desse período. Então, a adolescência ela vai trazer algumas características da violência, que é, através da violência, você pode adquirir coisas para estar, inclusive, na adolescência. Isso é engraçado, né? Então, o imediatismo, ele é uma característica da adolescência, e pela violência, às vezes eu posso usar desse imediatismo para ficar na adolescência. Então você vai ver um conflito constante ali.
essa fase da adolescência é uma fase que é muito registrada externamente, uma fase de demandas, né? Uma fase que vai fazer com que você tenha que participar dela, você tenha que executar algumas questões que estão vinculadas com ela. Então, a maioria da sociedade vai forçar isso. E aí a gente vai ter uma, uma força também de grupos excluídos para participar dessa adolescência. O que eu estou querendo dizer é que a adolescência, como esse período de transição, ela se torna algo desejável. Lembre-se, eu tenho uma máquina potente e eu quero usar dessa potência. Eu quero usar dessa potência, inclusive, para o meu prazer. Eu não quero usar dessa potência já me colocando na condição de que eu vou ter que sustentar, de que eu vou ter que... Eu quero colocar essa potência para falar, olha, eu também tenho direito. Então, se começa a ver uma organização, tudo em função dessa sobrevivência. E aí você vai vendo conflitos que vão se articulando em função disso. Assim. A adolescência ela vai buscar muito reconhecimento, né? Então, a adolescência ela tem uma característica muito legal que é essa da imagem, que é eu preciso me ver. O adolescente ele é bem narciso. Por quê? Porque na infância ele se via e agora ele precisa mais do que nunca entender quem que é esse novo eu. Então ele vai tirar muita foto, ele vai olhar para o espelho, vai olhar para o músculo dele lá o dia inteiro. É essa fase de reconhecimento também corporal. Então ele vai estar lá, você olha as fotos, vai ter 10 mil fotos do mesmo jeito, não sei o que você fala, gente. Então assim, é esse reconhecimento. E esse reconhecimento ele traz uma marca tão forte que as pessoas, às vezes, mais velhas, elas se reconhecem mentalmente como aquela estrutura da adolescência. Então, elas têm lá aquela ideia de mais ou menos aquela fase. Inclusive, as gírias são algo característico para a gente ver de que geração que a pessoa é, ou de como que ela articulou a adolescência dela. Por quê? Cada adolescência vai ter uma marca, uma linguagem, vai ter uma relação de grupo ali, e eu não chego em determinado momento que eu não consigo mais me adaptar àquilo. Então, quando eu começo a falar uma outra gíria que já não faz parte mais dessa atualidade, eu já começo a ver o meu distanciamento dessa articulação desse grupo da adolescência. Então, você quer ver um, uma forma de reconhecer a geração do sujeito é prestar atenção nas gírias dele, né? Então, o sujeito, de acordo com o que ele fala, diz muito desse momento. Mas a adolescência ela vai trazer essas marcas, desse registro do corpo, dessa potencialidade, desse registro da linguagem que está sendo construído ali e de várias outras experiências. Mas é uma fase muito sedutora, uma fase que você não é adulto, você não é criança, mas que você pode. Você pode. E esse poder ele vai estar ali, te demandando, falando, olha, o que é que você vai querer ser, como é que você vai querer ser. Então, você vai estar sempre, o tempo todo, na busca dessa adolescência. É engraçado que a gente vê, assim, as pessoas falando, quando eu aposentar, eu não vou fazer mais nada, eu vou parar de trabalhar. A adolescência é esse momento que você para, que você não começa, né? Que você está ali, que você está parado. É quase um desejo de voltar naquele momento ali, com todas as potencialidades. O problema é que você está lá nos 60, 70, com o corpo já foi-se embora há muito tempo. Então, a gente vai ter essa característica e principalmente a característica desse conflito da lei, conflito da lei do pai, o conflito da lei da sociedade, né? Então, por isso que o adolescente normalmente é muito rebelde, revolucionário, porque, inclusive, ele chega num período de muito conflito e ele chega falando, tô gostando disso aí não, tô gostando disso que eu tô vendo não. Não estou gostando disso que vocês estão fazendo com o mundo, não estou gostando disso que vocês estão fazendo com a política. A juventude ela é extremamente revolucionária porque ela chega
e traz um olhar crítico para a sociedade. Ela vai estar lá demandando. Só que esse olhar crítico é um olhar que Hannah Arendt vai falar que é um negócio muito legal, assim, de que a gente transgride, até que chega num ponto que o que você está chamando de transgressão já é o normal. Como assim, né? Você fala, que doido. Por exemplo, hoje a gente vive um momento interessante na nossa sociedade. Assim. Nós vivemos uma construção de liberdade dos anos 70, de direitos, de homossexualidade, de direitos do corpo, de direitos da mulher, não sei o quê. Você vai vendo um monte de transgressão, sabe, de coisas novas. Chega um determinado momento que a transgressão não é esse novo, mas passa a ser algo do campo do antigo. O que eu estou querendo dizer? Que hoje transgredir é ser moralista. Transgredir hoje, o jovem que transgride é aquele jovem que fala que é a favor da direita, que é militar, que é fascista. É uma forma de transgressão, por mais maluco que pareça, é uma forma de transgressão também. E isso é tão interessante porque quando a gente pega 1945, na própria na, no, na Alemanha, quem dá origem ao movimento nazista são os jovens lá, são os jovens nazistas, os novos jovens nazistas, eles que vão, inclusive, empurrar os pais para tomar algumas decisões diferentes. Assim. É importante entender isso, assim, que a transgressão faz parte da adolescência, mas nem sempre quer dizer que ela é uma transgressão inteligente. Isso tem que ser algo característico assim mesmo. Não é porque o sujeito quer transgredir sempre que isso quer ser inteligente. E essa transgressão, ela surge também em função da sociedade. Ela surge por eu transgredir porque, tipo assim, como eu não tenho direito a nada, como eu não tenho direito à escola, como eu não tenho direito a brincar, como que é algumas características que você vai ver uma adolescência mais empobrecida, que é uma busca por uma mudança, só que é uma mudança imediatista. Por isso que é uma mudança que cai muito bem, às vezes, com a criminalidade. A criminalidade, ela traz uma força. Ela vai lá e traz olha, rápido. Criminalidade, eu não preciso fazer curso superior, eu vou lá, faço várias vezes e já posso ter uma arma. A arma é algo muito poderoso, é algo imediato. Assim. E ter uma arma, fazer parte de, de um determinado grupo, é uma característica do adolescente e é uma característica da transgressão. Fazer parte de um grupo é característica da adolescência, não ter arma. Né? Mas a criminalidade é uma característica da transgressão. Então eu vou transgredir sobre aquilo ali que já está posto. Eu posso transgredir pelo Estado, porque eu também quero vivenciar algo que seja mais prazeroso, eu quero vivenciar algo que seja diferente. Então, você vai vendo toda uma organização pela uma negação que se tem, negação de desenvolvimento, negação de tempo com qualidade. Por que a gente sempre vê essa discussão muito grande falando, se o lugar tem boa escola, se tem esporte, se tem cultura, o adolescente se envolve com aquilo ali e não envolve com a criminalidade. Porque são outras formas de transgredir. Eu posso transgredir a miséria pela arte, pela música, igual eu estava mostrando. Eu posso transgredir a miséria por várias outras formas. Mas quando essas coisas faltam, a criminalidade está ali rápido. Então eu vou lá e pum, cato aquilo ali. E cato e vou vivenciar aquilo ali. E aí a gente tem que entender outra coisa. Então, estou falando para vocês que a criminalidade chega como uma saída. Mas por que
a sociedade toma o adolescente como algo perigoso, toma o adolescente como algo ali conflitante, né? A primeira hipótese que a gente pode ter é essa bem básica, que ao invés de eu preocupar com outras formas de saída, ao invés de eu preocupar com a cultura, com a educação, eu vou e preocupo com uma básica, que é, vou tirar esse sujeito da realidade. Vou lá, vou impedir esse adolescente de transgredir. Como é que eu impeço? Vou lá e prendo ele. Vai funcionar? É óbvio que não. É óbvio que não. Vai funcionar reduzir a maioridade penal? É óbvio que não. Por quê? Eu estou reagindo de uma forma também básica. Eu estou lá tentando tamponar aquela condição de transgressão ali. E, além disso, é interessante a gente pensar que tem um conto de um italiano, acho que chama Joseph Pettini, que conta o seguinte: era um senhor italiano que ele estava fazendo uma viagem na Itália e aí ele passa na cidade dele de adolescente, que ele viveu a adolescência dele. Aí ele fala, tem um tempo, vou passear, ele vai, passeia, vê os lugares, fala, nossa, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo outro, não sei o quê. E de repente ele vê uma fonte que ele bebia água e que ele sempre ia lá na fonte para ver se ele estava ajeitado, bonito. Aí ele fala, vai lá. Quando ele olha para a fonte, ele toma um susto porque ele vê ele jovem do lado dele. Ele fala, uou. E aí ele olha assim, mas está lá na fonte ele jovem. E ele começa a conversar com ele jovem. E ele começa a falar, nossa, oh, legal. E aí esse jovem começa a questionar ele sobre os sonhos dele. E aí, você fez isso que você queria fazer? Você fez aquilo outro, tal, que você tinha possibilidade? Ele, não fiz isso, não fiz aquilo outro. E aí aquele jovem que está lá, que é ele mesmo, começa a falar, nossa, mas que bosta que eu virei, né? Não sei o quê. E ele, enquanto adulto, também começa a falar, nossa, mas que bosta que eu era, né? Olha que menino arrogante, que menino que, que, que desqualifica o que eu virei, né? E aí também desqualificava, esse mesmo menino que eu estou vendo ali, desqualificava a infância dele, né? Que aparece também lá no, no post, ele fala, pô, estou eu aqui com eu adolescente, e o adolescente lá desqualificando. E aí chega um momento que o adulto não dá conta, vai lá e balança a água que quase afoga o adolescente. Então, o que esse conto quer dizer? Assim, que nós, enquanto adultos, a gente vai até falar sobre o aborrecente, a gente vai ter uma dificuldade de lidar com esse sujeito com muitas potencialidades, com muitos sonhos, com muitas perspectivas, que o mundo real nem sempre vai condizer com ele. Então, a gente tem uma dificuldade de lidar com aquilo que poderia ser novo, com aquele conjunto de possibilidades, né? A gente tem muita dificuldade. Então, a gente vai tamponar, simplesmente. Eu não vou achar saída. Eu vou tamponar, eu vou achar que tem que prender, eu vou achar que tem que matar, eu vou achar que... e isso que eu tô fazendo, eu estou transferindo algumas leituras subjetivas que a gente tem para uma leitura de sociedade. Então, eu tenho esse conflito comigo mesmo e a gente vê essa divisão na sociedade. A gente vê um mundo adulto definindo o mundo da adolescência. E sempre nessa definição impulsiva, nessa definição quase do âmbito do castigo, né? E aí a gente começa a ver alguns dados sobre a violência, né? O Brasil tem 25 milhões de adolescentes, ou seja, pessoas na faixa de 12 a 18 anos. 25 milhões equivale a 8 Belo Horizonte, cerca de 15% da população. É um país marcado por uma intensa desigualdade social, reflexo da perversa concentração de renda. Os 10% mais ricos concentram 75% da riqueza. Os pobres pagam 44 mais impostos do que os ricos. Quando a gente pensa no mapa da violência,
A morte por causas externas na população jovem é de 72%, e dessas 39% ou 40% referem-se a homicídios praticados contra a população adolescente e jovem. Então, aí, olha, a gente começa a ver aí aonde a gente direciona a nossa violência. Já em relação à população não jovem, a taxa de óbitos é de 10%. E desses homicídios apresentam apenas 3%. Então, os homicídios, a gente vai ter 72% dos adultos, dos adolescentes. Quer dizer, de morte, né? 72% de morte, sendo 40% de homicídios. Nos adultos, você vai ter 10%, sendo 3% de homicídio. Nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo, mais da metade das mortes de jovens foram provocadas por homicídios. As vítimas preferenciais são os rapazes,